Meus amores, tudo bem com vocês? Vamos finalizar a nossa semana, sexta-feira, com aula de ciências, experiência. Nós vamos entrar no capítulo novo, capítulo 8 do livro de ciências, e vamos trabalhar sobre o solo. Na aula de hoje, nos slides que a professora preparou, nós estaremos observando o solo. E vocês vão constatar que no solo existe a presença de ar, de água, de seres vivos, de material orgânico, resto de plantas, raízes, toquinho, pauzinho, certo? Argila. Vocês vão ver que no solo tem muitos componentes, certo? Se vocês não tiverem condições de separar a terra, de observar a terra nos potes, como o livro sugere, você observe a experiência que a professora fez. Todas as fotos registradas estão nos slides com explicações. Então, você vai permanecer aí até o final e depois, em outra ocasião, você pode fazer a experiência e constatar com seus próprios olhos que na Terra há oxigênio, que na Terra há água, certo? E a presença de outros componentes. Vamos lá? Página 84 até a página 91. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, mas são poucos registros e mais observação. Combinado? Vamos lá? Veja bem, essa é a abertura do capítulo de vocês, certo? Nela fala das diferentes formas do solo, das formações, dos componentes, da classificação dos solos. Vocês estão vendo que o solo aqui está por camadas e cores diferentes, certo? É assim por dentro da Terra. A Terra é formada por camadas, cada camada tem um nome específico e há o componente específico para aquele determinado espaço, certo? Vamos lá? Vamos ver realmente o que é solo, do que ele é formado. Vamos? Veja, o que é solo? Solo, pessoal, é a superfície onde nós construímos, onde nós plantamos, onde nós criamos animais, onde se encontram sais minerais, onde nós realizamos várias atividades, onde nós andamos, ficamos de pé, onde nós vivemos, ok? No solo. Ele pode estar coberto por floresta, por campo, por plantações, por cidades, por rodovias e também pode estar descoberto, certo? Uma área grande formada por terra apenas. Mesmo quando o solo está descoberto, é possível observar alguns aspectos, algumas características dele. Em um barranco, ou ao ser escavado, ao se fazer o buraco, retirando a terra, o solo mostra diferentes camadas, certo? Como no início da abertura do capítulo. O esquema a seguir, esse desenho aqui embaixo, mostra um corte na terra, no solo e as suas camadas. Vamos lá por etapas. Preste atenção. Número 1, uma camada superficial, que é coberta por vegetação. Número 2, uma camada rica em sais minerais, onde as plantas retiram ali os nutrientes por meio da raiz, certo? Uma parte um pouco mais profunda. Número 3, ela é pobre em nutrientes e micro-organismos, tem mais cascalho, pedras e assim por diante. Camada 4, pedaços de rochas, são um solo mais duro. E última camada, formada por rocha não modificada, que é aquela rocha inteira, toda inteira, pedaços de rocha, certo? Então, aqui nós estamos vendo o solo, né, um corte de solo partido. Veja, todo solo, pessoal, é constituído de minerais, matéria orgânica, ar e água. Minerais, que lá eu tenho ferro, eu tenho argila, eu tenho outros tipos de componentes que fazem parte do solo. E também matéria orgânica, que são as raízes, os pedacinhos de paus, os restos de plantas, certo? Que estão ali em decomposição misturados na terra, ar e água. Nós vamos comprovar isso.
Os sais minerais têm origem nas rochas, certo? Que estão lá nas últimas camadas do solo. Então, eles ficam ali, tem que perfurar bastante para encontrar. A matéria orgânica, que tem origem dos seres vivos, estão enterrados ou sobre o solo, misturados na terra. São as plantas, os animais, os cogumelos, os micro-organismos e outros seres. O ar e a água se encontram misturados nos componentes no solo e são utilizados pelos seres vivos, ok? Aqueles que ficam embaixo da terra. As raízes que pegam ali também e os pequenos serizinhos que ficam embaixo da terra, como as minhocas, as formigas, os cupins e assim por diante. Veja bem, aqui eu tenho minerais, matéria orgânica, o ar e a água representados em desenhos. O solo, ele é formado por minerais, matéria orgânica, água e ar. Você precisa saber disso. Precisa ficar fixado em sua memória, no seu aprendizado, que o solo é formado por minerais, matéria orgânica, ar e água. Vamos ver? Dependendo da região em que se encontram, os solos podem apresentar características diferentes, como a cor da terra, certo? E a quantidade de matéria orgânica presente nele. Pode ser um solo mais rico ou um solo mais pobre, um solo mais cheio de pedras ou um solo mais propício para a plantação, cheio de humus, entendeu? Depende do lugar. Veja o experimento que nós vamos fazer. Então, aqui, o livro sugere que você separe frascos, papéis, lupa, pratos, palito de churrasco, para você fazer o experimento. Não vou entrar em detalhes aqui, já vou mostrar as fotos da experiência que a professora fez, ok? Então, veja. Primeira etapa. Você vai forrar a mesa que você vai trabalhar, certo? Para não sujar a mesa. E vai colocar uma porção de terra num frasco, num pote tampado e outra num pote destampado, ok? Deixe por 5 minutos no sol. A terra vai suar e a parte interna do frasco, do vidro ou do pote, vai ficar molhado, cheio de gotinhas, comprovando que na terra existe a presença de água. Então, aqui, ó, ele está no sol. Veja a sombra. Está no sol. O que eu comprovei depois de 10 minutos? Olha aqui, ó, ficou todo suado o frasco internamente. Isso quer dizer que a água que está na terra, eu não peguei terra molhada, eu peguei terra seca, está evaporando. Quer dizer que existe água, mesmo na terra seca, existe partículas de água. E ela evapora com o sol. Então, aqui eu comprovo que existe água no solo, ok? Olha, na tampa também ficou todo cheio de gotículas de vapor de água. Aqui você vai representar o desenho. Que desenho, professora? Esse desenho. Ou, se você preferir, esse desenho. Você vai colocar na página 89, no número 1, o frasco representado por terra e as gotinhas ao em volta do vidro, do plástico ou do frasco por dentro, certo? Então, você vai desenhar gotículas de água como se fosse o vapor. Pode até pôr umas fumacinhas, que é o vapor subindo, chegando até a tampa. Entendeu? Comprovando que no solo tem água. Então, a primeira atividade de hoje é essa representação do desenho, aqui na página 89, que na Terra há a presença de água. Continuando. O que essa etapa do experimento demonstra e comprova? Que no solo tem água, que o solo é composto também por água, comprovando aí a nossa experiência. Vamos lá, segunda etapa. Você vai colocar um pouquinho de terra num lugar aberto. Pode ser num prato descartável, ou num prato mesmo, numa tampa, no tabuleiro, aonde você possa pegar a terra e deixar um pouco mais esparramado e observar. Se tem algum serzinho, alguma coisa, algum micro-organismo nessa terra. Então, aqui eu coloquei num prato, vocês estão observando, e eu aproximei, e aqui eu encontrei, ó, uma formiguinha, certo? Aproximei um pouquinho mais.
Aqui eu encontrei aquele tatu bolinha. Eu mexi na terra e encontrei o tatu bolinha. Raízes, observa, tem raízes. Agora eu preciso anotar o que eu encontrei. Então, eu encontrei formigas, besourinhos, raízes e folhas na terra que eu peguei. O que essa etapa do experimento comprova? Que o solo também é formado por materiais orgânicos, certo? Composto por materiais orgânicos, raízes, restos de plantas, animaizinhos, certo? Formiga, besourinhos, tudo isso também no solo, ok? De acordo com a observação que eu fiz e vocês estão fazendo. Terceira etapa, pessoal. Encha um copinho descartável aí com terra, até na tampa, certo? Tudo. E mergulhe esse copinho numa água até cobrir completamente. Vocês vão ver que vai acontecer umas gotas de ar que vai aparecer. Observa aqui, ó. Eu mergulhei o frasco, o potinho, numa vasilha, num balde. E aqui, ó, assim que a água foi entrando no pote com terra, destampado, surgiram umas pequenas gotículas. Isso comprova que aqui dentro do pote tinha ar. E quando entrou a água, ela ocupou o lugar do ar, tirando o ar, entendeu? Então, esse experimento que você também vai observar, comprova que a Terra tem ar, certo? Que o ar está presente nos poros da Terra. E subiu em forma de bolhas, assim que eu coloquei na água. Entendeu? O que essa etapa, então, comprova? Que há a presença de ar no solo. Agora, no caderno de dever de casa, você vai usar o caderno de dever de casa para fazer essa parte da experiência, que é a quarta etapa. Então, você vai colocar 2 colheres de terra num frasco transparente sem tampa, ok? 2 colheres. E misturar água, ok? Fazer um barro. E observar por 5 minutos e ver aí as cores que vai acontecer. Veja, aqui eu coloquei terra, eu enchi de terra e coloquei água. Misturei e fiz um barro, né? Uma forma de argila. Dava até para modelar, fazer panelinha, fazer bolinhas. Ficou bem bom de mexer. Então, o que eu comprovei? Olha, que as cores mudam, certo? Que há a presença aqui, ó, de toquinhos, porque a terra se gruda, né? Ela se junta, e o que não é terra não gruda, que é pau, pedrinhas, elas não grudam. E dá para identificar direitinho o que é material orgânico e o que é da própria terra. Quinta etapa, você vai retirar com a colher esses materiais que boiaram, que são os pauzinhos, e vai identificar o que você encontrou. Então, eu encontrei restos de seres vivos que morreram afogados, folhas e pequenos galhos, certo? Na terra que eu mexi. Quando você tiver oportunidade, você faça também, ok? Olha, a terra ficou barrenta, certo? Ficou bem barrenta e mole. Dá para ver direitinho as coisas, as pedrinhas, olha. Pedrinha, raízes. Animaizinhos não deu para ver aqui, não. Veja, cascalhos, tá vendo? Foi a terra que eu consegui. Que materiais compõem essa amostra de solo, então? Formada por ar, água, matéria orgânica e fragmentos de rocha, que são areia e argila, certo? Por isso que mudou até a cor. E a água ajuda a identificar direitinho esses segmentos aí e esses componentes. Ok, crianças? Então, vocês viram que a aula de hoje foi um pouco mais extensa, porém poucos registros e mais prática. Então, se você tiver oportunidade no final de semana de observar a terra dentro do pote, faça o experimento. Registre hoje,
de acordo com o experimento que a professora fez, e faça você depois a experiência para constatar que realmente dá bolhas junto com a terra, mostrando que tem ar, que a terra ela é cheia de bichinhos, de raízes, de pedras, comprovando aí outros componentes também que fazem parte, certo? E água, muito importante você colocar e tampar e deixar que soe, entendeu? Que sue, perdão, que fique suando, ok? Então vamos lá. Terminamos aqui. Você tire suas fotos, comprove e depois me conte como que foi realizar a experiência aí, certo? Um grande beijo para você.